Visão boba, mas enfim, várias vezes quando eu passo por aquíferos, a gente estava a caminho de São Paulo, quando a gente foi lá fazer um negócio na RCA, eu acho, e eu olhei para um aquífero que a gente passou ao lado, e ele tava com um nível lá embaixo, assim, eu falava para ele, falei, cara, esse negócio nunca vai voltar lá em cima, não tem condições dele se reerguer até uma represa. Uma represa, perdão, isso, aquífero é subterrâneo, né? Subterrâneo. Então, era uma reserva de água. Mas assim, Júlio, nossas andanças por aí, faz tempo que a gente passa por lugares assim que não tá mais no nível certo. Tá baixando, né? Muito tempo. É porque é matemática, né? Isso mesmo que eu ia falar. Então, se essa água que você tá vendo tá baixando, pensa que demora milhares de anos para ser filtrada e depurada pelas rochas e se abastecer lá embaixo, que é onde estão os aquíferos. Existe o aquífero livre e o confinado. É lá que está a água mais pura que existe. Tá, vamos lá, deixa eu entender isso. Porque então. a água não brotou da terra, ela veio de cima para baixo. Da chuva, e acumulou. E acumulou em algum lugar lá embaixo. Certo. Por isso ela passou por um monte de sedimentos, filtrou, parará. Filtrou, parará. Então a de cima está mais contaminada e a de baixo está mais pura porque filtrou através de rochas. Tá, entendi. É como Nos se fosse um poros. filtro natural. Perfeito. Tá. O aquífero confinado é aquele aquífero que quando fura um poço tem a pressão mais alta que a pressão atmosférica, jorra água para cima. E o aquífero livre, ele não faz isso, ele tem a mesma pressão. Porém, ele é mais suscetível de contaminação. O que é o aquífero confinado? Olha que coisa mais fantástica que existe lá embaixo. Ele está no meio de rochas impermeáveis. Não entra no meio dele água. Mas então, como é que entra a água lá? Por muito tempo de espera, eu imagino. Ou ela foi aprisionada ao longo de milhões de anos ali dentro em bolsões. Também. Entra por áreas de recarga somente nas bordas desses aquíferos. Então, imagine o Brasil dividido, vamos dizer assim, em umas 12 panelas. Tá. No meio da panela não entra água em aquífero confinado. Só entra água pelas bordas das panelas. E o que acontece então com a água da chuva que entra no meio disso? Ela não vai parar facilmente nesse aquífero. Demora centenas a milhares de anos. Essa água está lá. Aquela história dos dinossauros que a gente está bebendo água dos dinossauros. A gente está bebendo água de dinossauro. Isso é fato, isso não é uma mentira. Você pode estar bebendo a água que Jesus tomou e também você pode estar bebendo a água que todo mundo tomou banho até hoje. Muito interessante. Caramba! Porque a água do mundo é a mesma desde sempre. Mas esses aquíferos confinados eles já são explorados hoje? Isso é uma pergunta muito interessante. Quando que a gente furou o primeiro poço profundo? Nem ideia. Pouquíssimo tempo. Então, a exploração desse manancial subterrâneo, desse aquífero confinado, ele aconteceu desde o século passado para cá. Antes, ninguém tirava água de aquífero confinado. Né? Não precisava e não tinha equipamento para isso. Não perfurava um poço tão profundo assim. Então, essa exploração começou no século passado para cá. E se eu disser para você que essa água vai acabar, eu não tenho como afirmar isso. Mas a demanda hoje, a retirada dessa água já é maior do que a capacidade de um aquífero tem de confinar. Mas o que eu percebo, Camila, é o seguinte, as pessoas elas pecam em enxergar o longo prazo. O que acontece? Só porque hoje você não vê o nível da água baixando, não significa que ele não vai abaixar ao longo de 2 ou 3 séculos. Justamente. Né? Então é isso que eu percebo. E quando a gente fala de um sistema que leva milhares ou milhões de anos para se recompor, não faz lógica achar que você não vai consumir o suficiente. Se for uma pessoa bebendo daquela água, é capaz de não dar conta. Porque nós chegamos num ponto da existência da humanidade que nós temos que aprender, como a Camila falou, a extrair as coisas que estão lá embaixo. É a mesma coisa do petróleo. Vai acabar uma hora. A água vai acabar uma hora. Minerais, tudo isso vai precisar de milhares e milhares e milhares de anos para se recompor de novo. Isso. O que vai acabar? A água pura. A água contaminada vai acabar? Então, aí eu queria entrar nesse ponto, porque perceba que é o mesmo comportamento de qualquer outro tipo de material que é explorado. Por exemplo, a gente trouxe o Avelino aqui, né? Para falar sobre prata e ouro. E ele falou a mesma coisa, que antes você pegava o ouro na beira do rio. Hoje você tem que ter equipamentos de mineração gigantescos. Justamente. Pra isso, né? A água, toda a água doce é passível de tratamento. Existe algum tipo de água... Disso? Então, é isso que eu queria saber. Tem que calcular. Mas existe alguma água não tratável? Doce? Não. Com exceção de, obviamente, alguma coisa nuclear. Custa uma fortuna. Por exemplo, tem países onde não tem água doce disponível e a água tomada pela população é de dessalinização do mar. Outros países é de esgoto tratado.
Sim. Toda a água é passível de ser tratada, mas e o custo disso? Entendi. Qual é o custo de dessalinizar a água e abastecer uma população inteira? É enorme. É porque haveria uma mudança cultural gigantesca, porque, ao menos até onde nós conhecemos, a água ela é considerada como um bem garantido pela humanidade. Esse é outro fator importante. A maior lei das águas, sabe o que ela diz no primeiro ponto dela? A água é um patrimônio público, é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. O que significa isso? A água é de todos, mas ela pode ser cobrada. Olha que interessante. E ela vai acabar, ela é limitada. Ela não é um recurso natural infinito, ela é finita. Sim. Então, assim, mesmo que ela é pública, ninguém é dono da água. Você não é dono do rio que passa na sua propriedade e ninguém é dono de nenhuma água. Você é dono do entorno. Sim. Certo? Para você usar essa água, você precisa de uma outorga, que é um empréstimo da gestão da água para você. Você pode usar ela por um tempo. Certo. E um rio, por exemplo, como que você sabe que outorga que você tem que pedir? Se o rio que nasce aqui na sua propriedade, ele nasceu aqui nesse estado e a foz dele também é nesse estado, a outorga é estadual. Porém, se o rio vai para outros estados, a outorga é federal. Você tem que pedir para a ANA, para a Agência Nacional de Águas, para utilizar aquilo ali. Para vender água mineral também, a outorga é nacional. Entendi. Uau. Então, é esperado que nos próximos... Vamos colocar assim em termos de tempo. Eu sei que tudo isso depende de muitos dependes, mas... Daqui quantos anos você diria que nós veremos uma mudança drástica no crescimento de valor de água pura? Previsão para 2050, aumento de 55% do consumo de água e 69% no consumo de alimentos. É a previsão real para 2050. Que teremos esse aumento de demanda de água, precisaremos mais 55% de água e precisaremos mais 69% de alimentos para atender a população. Rapaz. Então tá aí a... Hermanito, estaremos vivos fácil. ainda. Estaremos vivos, cara. Vamos pegar essa loucuragem. Minha filha vai estar com 30 ainda. Falando em filhos, então, como vocês acham que a água deve ser encarada daqui para frente, né, pela população? Ela é uma joia preciosa, né? É um ouro do futuro. Na minha opinião, a água tem que ser encarada como uma herança de família, porque a gente recebeu ela, de certa forma, pura e descontaminada. Vamos cuidar e repassar aos nossos filhos e netos da forma que a gente